Olá, essa é a segunda parte da aula sobre feridas agudas. Vamos falar sobre queimaduras. As queimaduras são lesões traumáticas causadas por agentes físicos ou químicos. Eles atuam provocando alterações teciduais, desde eritema até a destruição total da pele. Os agentes químicos são compostos orgânicos capazes de destruir a camada superficial da pele. Quando ácidos tendem a ser agentes dissecantes, formando necrose de coagulação, limitando a penetração do agente nos tecidos. São exemplos o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico e o ácido nítrico. Quando o agente químico é alcalino, ele causa maior dano tissular, formando necrose de liquefação pela hidrólise das gorduras, o que causa maior penetração do agente na pele. Essas lesões tendem à cronicidade pela dificuldade da remoção do agente. Como exemplos temos a soda, a amônia e o potássio. A gravidade das lesões por agentes químicos vai depender de fatores como a concentração da substância, a quantidade do agente, a área corporal envolvida, quais tecidos ou órgãos foram envolvidos e o tempo de contato. É essencial que as pessoas que lidam com esse tipo de agentes sejam informadas da importância do uso de EPIs e que estes estejam sempre disponíveis. No caso de acidentes, os cuidados de enfermagem serão reduzir o contato e a concentração dos agentes com os tecidos. Então, a irrigação em abundância, a remoção de vestes contaminadas e de acessórios como relógios, pulseiras, anéis e brincos. Nunca aplicar pomadas ou outras substâncias não estéreis, que podem causar infecções. Quando houver disponibilidade de acesso ao rótulo do produto, seguir as instruções nele contidas. E contamos ainda com o Centro de Informações Toxicológicas, o CIT, que pode ser acessado através do telefone que está aparecendo na tela, sempre que houver dúvidas sobre o agente causador da lesão. Como agentes físicos causadores de queimaduras, temos o frio e o calor. As queimaduras por frio, também chamadas de geladuras, são caracterizadas pela formação de cristais intracelulares, a oclusão microvascular e, por consequência, a destruição tecidual. Tais lesões podem ser provocadas por exposição prolongada a temperaturas de subcongelamento, tanto ao ar livre como exposição profissional, câmaras frigoríficas, por exemplo. As extremidades, como nariz, orelhas e pontas dos dedos, possuem maior probabilidade de lesão. Pode causar necrose e, em casos graves, levar à amputação. Como cuidado imediato, deve-se aquecer a região afetada até que se restabeleça a cor normal da pele. Após, se avalia o dano tecidual e se escolhe o melhor tratamento. As queimaduras por calor podem ser causadas por vapor, líquidos aquecidos, como água ou óleo, contato com superfícies superaquecidas ou diretamente com as chamas. Temperaturas superiores a 43 graus causam sensação dolorosa e a partir de 52 graus podem causar dano tecidual. Dividimos as lesões em 3 graus, de acordo com as características e a área atingida, visto que em alguns lugares do corpo a espessura da pele é maior. A idade também influencia, pois queimaduras com líquidos quentes que em um adulto pode causar lesões de 2º grau, em uma criança de até 4 anos pode causar lesões de 3º grau. Pelos, cabelos e unhas são mais resistentes aos traumas térmicos. A destruição dessas estruturas indica contato com altas temperaturas e destruição de camadas profundas. Queimaduras de pelos nasais sugerem danos graves às vias aéreas. São consideradas de 1º grau queimaduras de superfície, que atingem a epiderme, que é a camada substituída constantemente pela descamação fisiológica. Em geral, são causadas por líquidos pouco aquecidos, raios solares e vapores. Caracterizam-se por aspecto seco, sem bolhas, com eritema e edema devido à vasodilatação capilar. Pode ocorrer dor e prurido devido ao grande número de receptores sensitivos da derme. De maneira geral, não necessitam de tratamento específico. O curativo oclusivo é desnecessário nesses casos. Compressas frias produzem efeito no alívio da dor
e, quando prescrito por médicos, os analgésicos via oral podem complementar o tratamento. O epitélio danificado é substituído de 5 a 7 dias, não causando danos estéticos ou funcionais. Nas queimaduras de segundo grau, são atingidas a epiderme e parte da derme. Esse tipo de queimadura pode se caracterizar como superficial ou profunda. A queimadura superficial acomete parcialmente glândulas sudoríparas e sebáceas, nervos sensitivos e motores, capilares e folículos pilosos. Costuma ser bastante dolorosa, pois os receptores sensitivos estão íntegros. A aparência da superfície é úmida e apresenta bolhas. O rompimento dessas bolhas pode causar dor intensa pela exposição das terminações nervosas. Os cuidados com a queimadura de segundo grau devem estar relacionados a compressas frias para o alívio da dor e para minimizar os danos, por esfriar mais rapidamente os tecidos afetados. O uso de óleo como o AGE ajuda a reter a umidade da pele, evitando o ressecamento e facilitando a cicatrização. Já a queimadura profunda de segundo grau atinge toda a epiderme e quase toda a derme. Há edema, diminuição da sensibilidade dolorosa e uma base esbranquiçada das bolhas. Costuma cicatrizar entre 7 e 21 dias, produzindo pouca ou nenhuma deformidade estética. Podem não fechar com uma profundidade dérmica suficiente para que ocorra a cicatrização. Nesses casos, será necessário um enxerto. Cuidados com a queimadura de segundo grau profunda estão relacionados com a proteção da pele de traumatismo mecânico, elevação da temperatura e exposição solar. Manter o leito da ferida sempre úmido e coberto com um curativo evita o ressecamento excessivo. As queimaduras de terceiro grau são profundas e graves, pois destroem todos os tecidos da pele, podendo atingir os tecidos subcutâneos, músculos e ossos. Apresentam textura semelhante ao couro, coloração esbranquiçada ou escura, ausência de vesículas, pouca reação dolorosa e edema. Podem ser visualizadas placas secas ou úmidas, dependendo do agente e do tempo de exposição. Nessas feridas, os pelos soltam-se facilmente. Cuidados com as queimaduras de terceiro grau estão relacionadas com a gravidade da lesão. Em lesões menores, os procedimentos são semelhantes às demais queimaduras. Ou seja, lavagem abundante, compressas frias, analgésicos e a cobertura com curativo em meio úmido. Lesões de maior gravidade devem ser encaminhadas a serviços especializados. Cobrir a queimadura com compressas estéreis, sendo a de contato direto, úmida, para o alívio da dor. A cicatrização normalmente ocorrerá por segunda intenção, o que pode acarretar danos funcionais e, com frequência, precisar de enxerto. A extensão da queimadura é um fator a ser associado com a gravidade. Quanto maior a superfície corporal atingida, independente da profundidade, maior a gravidade do caso. Uma ferramenta comumente utilizada para medir a extensão da queimadura é a regra dos 9. Ela considera o corpo do adulto dividido anatomicamente em 11 partes, cada uma delas correspondendo a 9% da área total. Contudo, em crianças pequenas este método é muito impreciso, devendo ser modificado conforme vemos na imagem. Em crianças de até 8 anos, retirar 4,5% de cada membro inferior e acrescentá-lo na cabeça e pescoço, que totalizará 18%. Vamos pensar em um exemplo. Se um adulto sofreu queimadura de cabeça, pescoço e tronco posterior, somamos as porcentagens correspondentes, como vemos na imagem, o que totalizará 27% da superfície corporal atingida. Se for uma criança de 6 anos atingida na cabeça, pescoço e os 2 membros superiores, pelo cálculo da regra dos 9, concluímos que ela teve 36% da superfície corporal atingida. É um método prático que oferece uma estimativa da extensão da queimadura. O material complementar a essa aula já está disponível no Moodle. Bons estudos!
Música